vacinas. Agora preste atenção, muita atenção para essa notícia. A variante Delta do coronavírus, que foi observada a primeira vez, identificada na Índia, já está aqui no Brasil. Há inclusive registro de mortes após as pessoas contraírem essa variante, essa mutação do coronavírus. Quais são os riscos dessa variante? Nós vamos então chamar ao vivo a Evelyn Ferreira, que vai conversar com um especialista e vai tirar as nossas principais dúvidas em relação a essa variante Delta. E Evelyn, a primeira pergunta que todos nós nos fazemos quando a gente se depara com a notícia como essa, a presença de uma variante da Covid-19, é, afinal, as vacinas que a gente está tomando possuem eficácia contra essa variante ou vai ser preciso que os cientistas corram atrás de uma nova vacina e a gente volta tudo para a estaca zero? Exatamente, Alexandre, isso é o que está todo mundo querendo saber. Será que as vacinas, que estão circulando aqui no Brasil, será que elas são eficazes contra essa nova variante da Covid-19? Eu vou conversar agora com o Leonardo Alcântara, presidente do Sindicato dos Médicos. Muito bom dia. Esclarece para a gente, essa nova variante, aí do coronavírus, as vacinas que estão circulando aqui no Ceará, no Brasil, elas são realmente eficientes ou será que a gente vai precisar de uma nova vacina? Então, bom dia, Evelyn, bom dia a todos que nos assistem nessa manhã. As vacinas, elas são sim eficientes até contra essa variante Delta. Essa variante Delta, ela tem algumas características que as diferem das outras variantes, uma mutação que o vírus sofreu, e toda mutação acaba sendo um certo melhoramento do vírus. Mas a gente já tem estudos mostrando, foi publicado inclusive um estudo ontem pela Nature, uma das maiores revistas científicas do mundo, mostrando que a variante Delta, as vacinas são eficientes contra a variante Delta, mais especificamente as vacinas da AstraZeneca e da Pfizer. Uma característica que esse estudo mostrou é que após a primeira dose da vacinação, a eficácia é muito baixa dessas vacinas, mas após a segunda dose sim, aí a gente tem uma eficácia muito semelhante em relação às outras variantes. Então, assim, a mensagem que fica nesse sentido é que a vacinação só se completa após a dose de reforço. Isso é muito importante. Agora sim, a gente sabe que o vírus está circulando em alguns estados brasileiros, Como é que está a situação aqui do Ceará? Será que a gente também tem esse risco de o vírus chegar aqui também? Sim, o risco ele existe. Essa variante foi identificada inicialmente na Índia, em outubro do ano passado, e já se espalhou pelo mundo. Ela já é a principal causa de Covid-19 em países europeus e já é 1/4 das causas nos Estados Unidos. Inclusive nos Estados Unidos, esse fato dessa nova variante ter entrado aumentou o número de casos novos de Covid. E por isso algumas medidas que estavam sendo retiradas estão voltando até nos Estados Unidos, que é um país com alta cobertura vacinal. Então a gente tem que ter sim preocupação. No Brasil, essa variante entrou em maio pelo Maranhão, identificado inicialmente lá, e ultimamente a gente tem sido relatados alguns casos no Sudeste. No Ceará ainda não, mas é muito possível sim que essa variante chegue e se espalhe pelo Brasil inteiro. Uma característica dessa variante é que ela é mais contagiosa do que as variantes anteriores, então, ou seja, ela existe um potencial maior de se espalhar mesmo, de gerar novos casos, uma maior incidência da Covid-19. Só que o lado positivo é que até então o que a gente sabe é que essa variante não parece que cause mais casos graves e nem mais óbitos. Então, apesar dela se espalhar mais rápido, ela não é mais letal, não é mais perigosa. Certo. E existe alguma diferença de sintomas para essa variante e para as outras variantes que estão circulando no país? Parece que sim. O que a gente sabe até agora é que essa variante, os sintomas eles são menos específicos. Eles são muito mais parecidos com aqueles sintomas de um resfriado comum, de uma gripe, que são principalmente dor de cabeça, o nariz escorrendo, febre. Aqueles sintomas característicos daquela daquela cepa original, que tinha perda de olfato e perda de paladar, que era muito característico da Covid, que a gente, quando sentia aquilo, a gente, poxa, vou fazer o teste, vou procurar um médico. Infelizmente, nessa variante não tem. Por que infelizmente? Porque esses sintomas chamavam muita atenção. E agora esses sintomas, como eles são mais gerais, a pessoa pode subestimar, achando que está só com resfriado comum, quando na verdade está contaminado pela Covid. Então, mesmo com a vacina, sendo eficaz a partir da segunda dose, a gente tem que continuar tomando todos os cuidados de prevenção, Isso, exatamente. Independente das mudanças dessa variante em relação ao potencial de contágio e também aos sintomas, as medidas que nós devemos tomar são as mesmas.
A gente já conhece cuidado com as mãos, lavagem e uso de álcool em gel, o uso de máscaras e também o distanciamento social, e principalmente as vacinas. Essas variantes, elas surgem porque a gente tem pessoas contaminadas e vírus circulando. Ao passo que esse vírus circula, ele se multiplica e pode sofrer mutações e novas variantes vão surgindo. A gente só consegue quebrar esse ciclo de circulação viral, mutações e novas variantes, quando a gente entra com vacinação. Então a vacinação, a cobertura vacinal, quanto mais a gente tiver cobertura vacinal, melhor para a gente evitar o surgimento de outras variantes que podem surgir, enquanto a gente não tiver boa parte da população vacinada. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Eu conversei aqui com o Dr. Leonardo Alcântara, presidente do Sindicato dos Médicos. Ficam aí as orientações. Eu volto com vocês no estúdio. Tá ok, Evelyn, muito obrigado. Excelentes esclarecimentos e deixa muito claro para todos nós a importância da gente continuar se prevenindo, de cada um fazer sua parte, tomar sua dose da vacina, porque quanto mais essa doença vai passando de uma pessoa para outra, quanto mais a Covid-19 vai se espalhando, maior a possibilidade dela sofrer mutações e aí pode chegar o momento que surge aí uma mutação que a vacina não consegue alcançar, não consegue prevenir. Então a gente tem que tomar a vacina, tem que continuar usando máscara, mantendo o distanciamento social, tomando todas aquelas medidas de higiene que você já está cansado de saber quais são e a gente não precisa nem repetir. Mas é fundamental para que a gente possa realmente se livrar dessa pandemia, é cada um fazer a sua parte, tá bom?